Olá, tudo bem com vocês? Saúde e paz. Que alegria encantadora estar aqui na 208. Só que hoje a 208 está na Escola Jovem de Tubarão. E eu estou com a grande, a fantástica Lívia. Estou também com o grande Samuel, com o grande Felipe, com a grande Tainá, com o grande Breno, com o Cássio, com o Thiago, com o Henrique, com o Caio e também com a super incrível Tanira Johanna, a minha linda, religiosa, maravilhosa, musicista, uma pessoa do mais alto padrão e fervorosidade. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite. Noite esta que começa estudando um pouco da história dos Estados Unidos da América. Nós vamos falar sobre pontos importantes da história dos Estados Unidos e vai ser um bate-papo, mentoria muito gostoso. Quero dar as boas-vindas aos garotos do sul do estado de Santa Catarina. Vindo do estado do Rio Grande do Sul, nós temos também um novo jogador de futebol. Nós temos também o Thiago e o Henrique e o nosso querido Cássio. Eles vieram de Sombrio, Praia Grande e Torres. São jogadores do time do Hercílio Luz Futebol Clube. É bom que vocês lembrem que o Hercílio Luz é um time tradicional da cidade de Tubarão e ele disputa a primeira divisão do campeonato catarinense. É bom que vocês saibam também que hoje nós vamos falar sobre os Estados Unidos da América. Eu estou na sala do Super Samuel e da Super Lívia, um casal maravilhoso de amigos. Também estou na sala do Super Breno e da Super Tanira Johanna, um casal maravilhoso de amigos que sempre anda juntinho na Avenida Patrício Lima, sempre indo para as suas casas no final do dia. Estou também aqui com o meu querido Felipe, estou com o Caio, estou com a Tainá, essa galera maravilhosa que representa, sim, a 208. Ora, é uma turma que nós temos uma grande amizade e realmente uma grande possibilidade de trabalhos. E hoje eu quero fazer uma aula diferenciada dos Estados Unidos da América. Quero discutir com vocês um pouco sobre esse país que se formou em 1548, quando a Virgínia foi fundada por Walter Raleigh. Também eu quero discutir com vocês, nós percebemos agora, nesse exato momento, é bom destacar, que a senhorita Lívia se retira da sala. Isso nos deixa muito triste, mas a gente vai continuar. E logo em seguida, por volta de 1607, nós temos a formação de pequenas vilas e burgos nos Estados Unidos. Temos a estruturação de Plymouth em 1620, na região de Massachusetts, quando especificamente os Estados Unidos nascem. Nós temos a chegada dos pais peregrinos em 1620 no navio Mayflower. Eles vieram fugindo de toda uma miséria, de toda uma situação trágica, de toda uma situação realmente desesperadora. O que realmente compõe a ideia e a formação dos Estados Unidos? A ideia e a formação dos Estados Unidos diz que eles ficaram independentes no dia 4 de julho de 1776. Depois que, como consequência da Guerra dos 7 Anos entre Inglaterra e França, o Canadá passa definitivamente para a Inglaterra. E a Inglaterra ficou até, inclusive, vitoriosa nessa guerra. Só que uma curiosidade bem interessante é que, como faltava muita grana, porque eles gastaram muita grana, o que especificamente aconteceu? Eles tiveram que, é bom que vocês lembrem desse detalhe, cobrar impostos e muito mais impostos. Ficamos muito felizes neste momento com a entrada da Super Lívia dentro da sala. Lembrando, Lívia é uma aluna encantadora, maravilhosa, fantástica, e nós estamos com uma grande esperança de que algo muito positivo aconteça com a Lívia nos próximos dias. Eu quero lembrar isto para todos vocês. Coisas muito interessantes, coisas muito importantes vão acontecer com Bebê Lívia nos próximos dias. Eu quero dizer isso para todos vocês. É a sala do grande Samuel, é a sala dos jogadores de futebol e é a sala do grande técnico em informática, Breno.
Se vocês precisarem de alguém para formatar o seu computador, para programar, um técnico, um engenheiro, um cara do mais alto cabedal, é Breno. Se vocês quiserem revolucionar o mundo, Tanira e Ohana. Então vamos falar de revolução. Os Estados Unidos realmente tiveram uma grande revolução americana. E isso aconteceu em 1776. Só que os Estados Unidos só ficou independente mesmo em 1783, quando a Inglaterra admitiu que não era mais a detentora do poder dos Estados Unidos da América. Esse é um ponto que eu gostaria de lembrar para vocês. É bom que vocês lembrem que Thomas Jefferson também auxiliou na escrita da Constituição dos Estados Unidos. Thomas Jefferson auxiliou na escrita da Constituição dos Estados Unidos da América. Este quadro bem bonito ali no fundo foi a minha mãe que pintou. Vejam que legal. Então, voltando à ideia, eu quero que vocês também compreendam uma coisa. A partir daí, os Estados Unidos começou a crescer e teve um cara chamado James Monroe que ele disse que, olhe bem, James Monroe, disse que a América era para os americanos. Isso foi em 1823. Mas ele disse que o continente americano eram para os habitantes dos Estados Unidos. Uma visão racista, uma visão pesada, uma visão que vai ser complementada logo lá na frente. Por isso eu disse hoje eu vou dar uma aula geral sobre os Estados Unidos, com uma coisa chamada Destino Manifesto. O que é o Destino Manifesto? O Destino Manifesto é a ideia na qual cada cidadão dos Estados Unidos teria um destino específico para ser rico, para crescer e para dominar o mundo. Porque ele era americano, porque ele era de origem inglesa, porque ele era branco, porque ele era protestante e porque eles tinham uma visão especificamente calvinista e puritana de que só brancos, ingleses e religiosos protestantes conseguiriam dominar o mundo, o que é uma baita de uma estupidez. O mundo foi mudando e a partir de 1820 já acontece a marcha para o oeste. Quando a gente vê filmes de Bang Bang, quando a gente vê filmes de faroeste, a gente vê situações bem interessantes, bem legais. E essas situações interessantes, essas situações bem legais que eu falo com vocês aqui na sala, elas têm diretamente uma relação. E que relação é esta? É a relação de domínio, é a relação de controle de todos os territórios compostos pelos Estados Unidos, que vão ser anexados primeiro pelos franceses, depois aos espanhóis, aos mexicanos. Imaginem, o Texas, o Arizona, o Novo México, a Califórnia pertenciam ao México. A Flórida pertencia à Espanha. A Louisiana foi comprada dos franceses de Napoleão por 15 milhões de dólares. Só para vocês terem uma ideia. Os Estados Unidos se formou assim, comprando e anexando territórios. Teve guerras, teve conflito com os mexicanos. Olha, teve situações bem conturbadas e bem pesadas mesmo. Então, quando a gente vê e quando a gente fala da formação dos Estados Unidos da América, a gente fala de uma grande nação que começa a se desenvolver a partir daí. Trabalho, sim. Imigrantes, sim. Imigrantes de onde, professor? Primeiramente ingleses e depois irlandeses. Mas tem muitos alemães, tem muitos suíços, tá bom, gente? Tem muitos poloneses que também vão chegar nos Estados Unidos. E, posteriormente, lá em Nova Amsterdã, que vai virar Nova York, em Chicago, em Detroit, também nós teremos os italianos. Aliás, a presença italiana nos Estados Unidos ela é muito forte. E também, no século XX, nós vamos ter uma grande presença japonesa. Nós vamos ter uma grande presença japonesa. Esse é um ponto que eu gostaria de lembrar claramente para cada um de vocês que está aqui nesta sala. A forte presença do Japão nos Estados Unidos da América. E eles vão ser perseguidos também na Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, vamos dar uma pausa. Quando Lincoln, em 1860, é eleito presidente dos Estados Unidos, ele também vai abolir a escravidão. Ele também vai abolir a escravidão. E a partir daí, então, a gente consegue perceber que vai ter o quê? A Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi a divisão do norte e do sul dos Estados Unidos. O norte industrial, dos Yankees, como eles chamam, e o sul confederado
agricultor, produtor de algodão, escravagista. O pessoal do sul dos Estados Unidos, eles não aceitaram a ideia de que o sul dos Estados Unidos não aceitou a ideia de que a abolição da escravatura tenha ocorrido. E isso fez com que houvesse muita inveja, houvesse muita raiva, houvesse muita disputa, e isso gerou uma guerra, que foi de 1861 a 1865. Matou milhares de pessoas e unificou os Estados Unidos como um dos mais importantes países do mundo depois disso. A moeda dos Estados Unidos é o dólar, tá? E os Estados Unidos, em 1865, se transforma numa grande nação livre, usando o princípio básico, tá, da Constituição. Embora, até os anos 60, os negros foram muito maltratados, foram muito perseguidos nos Estados Unidos. Na verdade, até os dias atuais, né? O George Floyd, ano passado, ele foi esganado, ele foi estrangulado por um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos. E, a partir daí, houve aquele movimento Black Lives Matter. Eu acredito que cada um de vocês já deva ter ouvido falar deste movimento. São questões que devem ser aqui, então, por nós, já bem faladas, abordadas e discutidas. Eu estou aqui agora colocando para cada um de vocês algumas informações que são muito produtivas, são muito relevantes, são muito importantes. Então, depois da Guerra Civil Americana, nós vemos que os Estados Unidos se transformam e se consolidam como uma nação potente. Tão potente que, logo em seguida, na Primeira Guerra Mundial, eles não participaram, mas se consolidam como uma grande nação. Nação essa que vai ser tão fundamental, tão crucial para o desenvolvimento da história, que a partir da Primeira Guerra os Estados Unidos ficam como o país mais forte do mundo. Porque a Inglaterra faliu, porque a Alemanha faliu, porque a Europa estava quebrada, e os Estados Unidos se consolidam como tal. Eles vão ter algumas doutrinas, como eu falei para vocês primeiro, a doutrina Monroe, a América para os americanos. Mas também nesse meio tempo acontece a doutrina do Big Stick, a doutrina do porrete. Ou seja, eu vou dominar, tá? Eu vou dominar os latino-americanos. E dominaram mesmo, tá? Dominaram Porto Rico, dominaram Cuba. Porto Rico até hoje é um protetorado norte-americano, ou seja, é um território ultramarino dos Estados Unidos. O Panamá foi dominado até 1999. Os Estados Unidos ganharam horrores, fortunas, bilhões de dólares com a zona do Canal do Panamá. O Canal do Panamá, vocês devem saber que é a parte mais prática e rápida de atravessar entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, entre ali o Mar do Caribe e o Pacífico. Então, os Estados Unidos dominaram por um tempo grandioso toda aquela zona, toda aquela região. Isso são questões que o tio João gostaria de falar para vocês muito franca e seriamente. Fechou? Fechou. Terminou? Terminou. Vamos continuar? Vamos. Os Estados Unidos, então, vão se consolidar como uma potência. Ford, Chevrolet, Chrysler, Harley Davidson. Mas em 1929 acontece uma crise. A queda da Bolsa de Valores de 23 de outubro de 1929, conhecida como Quinta-feira Negra. O mundo fica assustado. A Grande Depressão, aí aparecem pessoas como Bonnie e Clyde, que são bons ladrões, espécies de Robin Hood que vão tentar acabar com toda a tristeza e miséria do planeta. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade, sim. Eu quero que todos vocês aqui compreendam, então, como os Estados Unidos se formou. Eles ficaram tão assustados com a crise de 29 que o presidente Franklin Delano Roosevelt, ele ajudou os Estados Unidos a se reerguer. Ele criou o New Deal, que é chamado de Novo Acordo. Muito bem. Depois disso, o mundo, ao invés de ficar atento no que estava acontecendo no mundo, ficou atento apenas com a crise. É que quando a gente está sem dinheiro, com problemas, a gente quer resolver o problema, né? A gente quer solucionar de alguma maneira. E em um outro lugar do mundo, coisas estranhas estavam acontecendo. Um tal de Adolf Hitler, nascido na Áustria, estava causando na Alemanha, foi eleito chanceler do Reich,
e o mundo virou de cabeça para baixo. Depois disso, aconteceu a Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que a União Soviética já existia, ela foi a substituta da Rússia, e os Estados Unidos, a União Soviética, a Inglaterra, eles se aliaram, foram o grupo dos aliados contra o eixo, e eles ganharam a Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou depois disso. Foi criado, então, o chamado Plano Marshall, que foi para reconstruir, no caso, a Europa. Teve o macartismo também, que teve essa lógica, e depois disso veio a Guerra Fria até 1989. E nesse ínterim, os Estados Unidos se envolveram na Guerra da Coreia, se envolveram também na Guerra do Vietnã, se envolveram na Europa Ocidental inteira com a OTAN. Olha, eu acabei de contar para vocês um resumo do que vai ser o terceiro ano do ensino médio, mas ao mesmo tempo eu falei para vocês um pouco da história dos Estados Unidos. Vai ser como esse vídeo vai entrar para o YouTube no nosso canal. Eu quero dar as boas-vindas, então, oficiais aqui ao Cássio, ao Thiago e ao Henrique, que muito nos honram com sua presença como jogadores de futebol do Hercílio Luz Futebol Clube, tá certo? O time mais tradicional de nossa cidade. Estou aqui na turma da 208, turma essa magnífica, turma essa gentilíssima, uma turma especial e que verdadeiramente marca e marca muito a Escola Jovem de Tubarão. Nós vamos dar continuidade a essa linha temática, lembrando para vocês que a palavra que centraliza os Estados Unidos em tudo, a palavra se chama liberdade. A palavra que centraliza os Estados Unidos em tudo se chama independência. Qual é a compreensão de vocês, segundo o ano 08, sobre o termo liberdade, sobre o termo independência? Qual é a lógica e a palavra-chave para tudo isso? O que vocês compreendem como sendo uma pessoa que tem liberdade, uma pessoa que é independente? Pensem nisso, porque os Estados Unidos eles ficaram consolidados como a terra das oportunidades. É chamado de Land of Dreams, a terra dos sonhos. Então eu quero que vocês pensem comigo. O que é uma oportunidade? O que é a liberdade? O que verdadeiramente esse país representa para cada um de nós em todo o planeta Terra? Estados Unidos da América. 50 estados. O quarto maior país do mundo. O quarto maior país do mundo em extensão territorial. E detalhe, ele unifica inclusive o próprio Alasca e também as próprias Ilhas Havaianas. Que lugar é esse? Que território é esse? Que ambiente é este? Eu estou agora com a 208 e agradeço muito esse momento de estudos. Fiquem com Deus, muito boa noite e até a próxima semana.